Bora lá hoje fazer um checklist do que você precisa para fazer da alimentação saudável virar um hábito na sua vida? Então, já faz aí o seu checkzinho para você assimilar todos os checks desse checklist. Então, bora lá. Primeira coisa desse checklist é o quê? Você precisa estar o tempo todo ligada ao que você deseja a longo prazo. Por que que muitas pessoas não sustentam as escolhas saudáveis, né? Por que que muitas pessoas nem tornam de fato hábitos aquelas escolhas saudáveis? Porque elas estão ali só pensando no agora. Então, eu lembro que quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, lá em 2014, eu falei assim: ai, quer saber? Eu vou me dedicar aqui só um mês, emagrecer uns 5 quilinhos, depois eu volto para minha vida normal. Por quê? Qual que era o nível de consciência que eu tinha com relação a isso? Eu não tinha ligado aquela meta que eu tinha de emagrecer 5 quilos, que na verdade nem era 5 que eu precisava, porque no final das contas eu emagreci 10, a algo que eu queria a longo prazo. Então, na época eu não tinha nem maturidade para isso, eu nem pensava de fato no futuro. E você precisa ligar isso que você deseja a algo que você quer a longo prazo. Por quê? Porque aí a gente vai criando cada vez mais a maturidade de, caramba, se eu quero isso a longo prazo, então não adianta eu fazer isso de forma temporária. Não adianta eu fazer isso por um, 2 meses. Se é isso que eu quero para minha velhice, se é isso que eu quero a longo prazo, eu preciso fazer isso sempre, eu preciso cultivar isso sempre. Então, esse é um primeiro entendimento, uma primeira maturidade mesmo que a gente tem que ter. Então, se você quer que a alimentação saudável seja um hábito na sua vida, ligue essa alimentação saudável à sua longevidade, ao que você deseja a longo prazo. Você vai ver que assim. Não tem por onde fugir, essa é a verdade. Não tem por onde fugir. Ah, eu quero viver até os 70, 80, 90 anos, 100 anos. Eu quero viver bem, eu não quero estar vivo, eu quero viver, eu quero aproveitar a vida, eu quero curtir, eu quero tocar meus projetos, eu quero fazer viagens. Então você precisa cuidar disso hoje. E muitas vezes o que eu percebo é que muitas pessoas elas nem têm isso em mente, elas nem têm ou essa ambição de viver bem de fato a sua velhice, nem pensam sobre isso, porque também lhes faltam referência com relação a isso, né? Ou então, qual é o sentido de ter 70, 80, 90 anos se eu não vou ter ocupação, se eu não vou ter produtividade? Então, são coisas que é importante a gente pensar, porque muitas vezes cultivar uma vida saudável ou uma saúde para muitas pessoas, se não tem essa ambição, se não tem esse desejo de fato de viver, não faz nem sentido, tá? Então, esse é um ponto aí que de repente faça sentido você pensar. Outro segundo ponto aí do checklist, respeitar o seu progresso. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando sobre você ser uma pessoa 880, não, porque tem muitas pessoas que vêm, fazem um processo de 2 meses comigo, ficam super focadas, e aí, daqui a pouco, acabou o processo, a pessoa volta para tudo para aqueles velhos hábitos. O que que é importante? Você tem que estar comprometida sempre em melhorar. Então, ó, eu trabalho com emagrecimento desde 2014. Eu vim fazendo o movimento com relação ao açúcar. A primeira vez que eu fiquei sem comer açúcar por 30 dias foi em 2020. Em 2023, então, né, praticamente 3 anos depois que eu decidi ficar um ano sem açúcar. Só que nesse processo, o que que eu vim? Eu fui fazendo vários períodos. Então, eu lembro o primeiro final de semana que eu fiquei sem, eu lembro a primeira vez que eu fiquei 7 dias e vim me comprometendo e fazendo altos desafios para eu ir me acostumando cada vez mais a ficar sem. Então, eu fui progredindo com relação a isso. Então, eu fui me relacionando com isso, eu vim crescendo. Então, primeiro final de semana, 7 dias, 21 dias, 30 dias, fiz vários movimentos de 30 dias, 77 dias, 87 dias, 100 dias, até que eu decidi ficar 365 dias. Então, tanto que eu sempre falava, nossa, fazer uma alimentação saudável para mim é tranquilo, mas o doce eu não consigo abrir mão. Essa é uma frase muito comum, eu sempre falava isso. Só que eu vim o quê?
me conscientizando cada vez mais de que se esse era meu calcanhar de Aquiles, era exatamente isso que eu precisava trabalhar. E aí eu criei o desafio 30 dias sem açúcar e tal, 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 e vim fazendo esse movimento. Então, você precisa respeitar o seu progresso. Esse ano de 2024 especial, eu tô olhando para duas coisas, né? Eu tô olhando para a farinha refinada e eu tô olhando para a fritura. Quer dizer que eu como isso na minha rotina? Não, mas eu como normalmente quando eu vou abrir uma exceção, então quando eu saio com meu marido, quando eu tenho a vida social, e aí esse ano eu tô dando atenção para isso, porque eu sei que se eu cuidar com carinho desses dois pontos, isso também vai me ajudar naquele meu objetivo que eu tenho de um ano, que é baixar meu percentual de gordura, definir mais o meu corpo, que também está relacionado com o meu objetivo de longo prazo. Então, para mim, é um processo que ele ainda, né, para eu decidir ficar 30 dias sem fritura, sem farinha refinada, é praticamente eu falar assim, ó, vai ser 30 dias que você não vai abrir exceção. Então, eu precisei de ter uma maturidade para isso, eu precisei ter um, alcançar um lugar para eu conseguir tomar essa decisão. E tudo bem, é o meu progresso, entende? Eu respeito o meu progresso, eu respeito o meu processo. E isso não é feio, não é porque eu trabalho com emagrecimento que eu não tenho meus desafios. Não, muito pelo contrário, eu acredito que se eu justamente eu trabalho com emagrecimento, é porque tem muitas coisas na minha história que eu preciso resolver com relação a isso, mas eu preciso estar disponível. Então, eu respeito o meu progresso, tá? Terceiro passo, não do seu checklist aí, né? Não desistir, mas sempre progredir. Então, assim, eu vou trazer um exemplo com relação ao açúcar. Eu sempre estava de olho para isso, então eu sempre estava observando esse movimento, eu sempre estava ali dando atenção para isso. Olha, né? Você precisa diminuir, sempre nesse diálogo comigo. Você está exagerando, então vamos tirar. Daí eu decidi, eu vou ficar 30 dias sem, parará, e tudo bem. Mas eu nunca desisti com relação a isso. Sempre foi algo que eu sempre olhava, mas eu sempre estava comprometida com o meu progresso, como eu estou comprometida agora com a farinha refinada e com a fritura. Então, eu não desistia, não é uma coisa tipo assim, o que eu quero dizer, né? Com não desistir, mas sempre progredir. Eu quero que você pense que assim, ó, não é um botão que a gente liga e desliga. Ah, então agora eu estou saudável, agora eu não estou saudável, agora eu estou saudável, agora eu não estou saudável. Não, não se perder, nunca deixar de olhar para isso. Eu sempre dou exemplo com relação à nossa vida financeira. Depois que a gente tem nosso primeiro trabalho, que a gente recebe nosso primeiro dinheiro, que a gente faz a nossa primeira conta, ou que a gente faz os nossos primeiros planos, nunca mais a gente deixa de pensar em dinheiro, nunca mais a gente deixa de ter que prover, nunca mais a gente deixa de ter que gerar dinheiro. Por quê? Porque é uma coisa que até o último dia da nossa vida a gente vai ter esse compromisso, essa responsabilidade. E com a nossa saúde tem que ser assim. Não tem um mês que a gente fala assim, ai, esse mês eu não quero nem pensar em dinheiro, eu não vou pagar cartão, não vou pagar conta de luz, eu não vou pagar o condomínio. Não, não existe, você é obrigado a olhar para sua conta financeira, você é obrigado a pagar suas contas. E assim, eu acredito que tem que ser com a nossa saúde também, tá? Então, não desistir assim, não é ligar e desligar um botão de agora eu tô saudável, agora eu não tô, tá? Quatro pontos aí do checklist. Estar disponível para olhar para isso com profundidade. Por que que eu falo olhar para isso com profundidade? Porque é aquilo que a gente viveu na infância não ficou na infância. E muitas vezes a gente traz, muitas vezes não, a gente traz 95% das coisas que a gente traz foram coisas que a gente viveu na nossa infância. E aí, às vezes, a gente tem dificuldade de construir um novo hábito, de deixar um hábito que faz mal, incluir um hábito que a gente sabe que faz bem, porque a gente não quer olhar com profundidade para isso. E aí a gente fica só numa camada superficial. Quando a gente fica numa camada superficial, a gente está fadado a voltar a fazer o que a gente fazia antes. A gente está fadado a, é, a ter os velhos hábitos, manter os velhos hábitos. Por quê? Porque a mesma coisa assim, eu tenho um pé de limão aqui na minha garagem. Ah, não, mas agora eu não quero mais limão, eu quero laranja. Aí eu vou lá, tiro todo limão que tem na árvore toda e vou lá e penduro laranja. Aí o que vai acontecer? Não, agora eu vou tirar todas as laranjas e vou esperar nascer de novo. Vai nascer laranja? Não, vai nascer limão. Por quê? Porque a sementinha que está ali, né, que é o que dá frutos, é,
é de limão. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente precisa mudar a semente. O que é mudar a semente? Nada mais é do que a gente trabalhar na causa. Isso é olhar com profundidade, tá? Quinto ponto do checklist: aceitar que em alguns momentos vai doer. Em alguns momentos vai doer. Só que assim, ou você escolhe doer naquela hora, ou você escolhe doer toda hora. Por quê? Como eu já falei em outros vídeos aqui, muitas vezes o açúcar e outras coisas, outros maus hábitos também, eles estão ali só anestesiando uma dor. Eles estão ali só para anestesiar uma dor. Então, a consequência de você anestesiar essa dor te causa uma dor, que é o sobrepeso, que é você olhar no espelho e não gostar do que vê, que é você não estar bem com você, que é você estar comprometendo a sua saúde cada vez mais. Então, perceba que muitas vezes não olhar para a dor traz uma dor. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque olhar para a dor é libertador. É muito libertador. Então, ou você escolhe doer agora, ou você escolhe doer toda hora. O que eu falo para você é que enquanto você estiver anestesiando essa dor, você vai continuar vivendo as consequências dessa dor de uma outra, né, de uma outra forma, mas você vai estar vivendo as consequências dessa dor, tá? E é muito incrível, assim, eu falo que, né, eu passei por vários processos, exercícios, técnicas, ferramentas, assim como eu faço dentro da minha mentoria individual, e que em alguns momentos, né, me tiraram o chão, que em alguns momentos eu tive crises de choro, que em alguns momentos eu quis me distanciar das pessoas porque eu estava sentindo dor, mas ao mesmo tempo, quem não sente, ressente. Então, esses momentos que eu tive de liberação, eu sei que transmutou essa dor que eu sentia e que hoje faz com que eu consiga fazer coisas que antes eu não conseguia fazer, porque eu estava lá presa naquela dor. Então, quem não sente, ressente. Sentiu vontade de chorar? Chora. Por quê? Porque se você não chorar, você vai segurar o choro. Daqui a pouco você vai sentir a vontade de chorar de novo. E aqui a gente fica num ciclo. Então, quem não sente, ressente. Nossa, eu não quero mais sentir dor. Então, se permita sentir essa dor. Não negue essa dor. Não negue essa dor, porque quanto mais você negar, mais você vai sentir, tá? E muitas vezes ela vem como uma forma de uma consequência, tá? Sexto ponto, então, né, desse checklist para você fazer com que uma alimentação saudável vire um hábito aí na sua vida, é justamente você romper padrões. A gente vem de muitos padrões, a gente carrega muitos padrões, principalmente do nosso sistema familiar. Não tem nada de errado com isso, não tem nada de ruim com isso, mas se você quer ter um futuro diferente do presente da sua geração anterior, você precisa romper esses padrões. Então, sem olhar de julgamento, a gente precisa muitas vezes friamente analisar o que aqueles que a gente tanto ama, mas que têm um destino que a gente não gostaria de ter, fizeram para ter esse destino e a gente assumir a responsabilidade de fazer diferente. Para isso, a gente precisa romper padrões. Então, né, teve uma vez que meu marido falou assim: Ah, mas todo mundo come margarina a vida inteira. E aí, né, minha resposta foi: Viu, mas e como que tá a saúde de todo mundo? Entende? Então a gente precisa observar, porque margarina não é saudável. E qual que é a consequência da margarina? Então, se a gente olha para a população, 66% da população com sobrepeso, qual é o hábito dessa população? Quais são as escolhas que essas pessoas fazem diariamente? E aí a gente olha para o nosso sistema também, né? Quais são os padrões de alimentação do nosso sistema? E qual é a consequência desses padrões? Ah, Nani, mas é genética. Genética é aquilo que você coloca na boca. Se você colocar uma coisa diferente na sua boca, você não vai ter a mesma genética, porque isso é escolha. Não existe você colher um resultado diferente com escolhas diferentes. Então, você tem o livre-arbítrio, ninguém está fadado à genética.
E você precisa ser responsável por isso. Então, a gente precisa romper padrões. Cara, eu entendi que esse café da manhã engorda, compromete minha saúde, mas eu vim desse padrão. Você, se você quiser um destino diferente, você tem que romper esse padrão. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha mentoria individual, como ela funciona, né? Quanto tempo é, valores, tudo mais, aqui embaixo vai ter um link do meu WhatsApp. Clica, me chama e bora lá, vamos, que a vida é muito boa para gente não viver bem dentro do próprio corpo. E tem muita coisa boa que a gente pode viver a partir do momento que a gente está bem com a gente, que a gente está de bem, a gente fica de bem com a gente fica de bem com a vida, tá? Bora lá, vamos que vamos. Clica no link aqui embaixo, me chama no WhatsApp e a gente troca uma ideia para você vir fazer a mentoria individual, que com certeza vai mudar o seu destino.